Hoje, nessa manhã, o irmão vai dar a meditação para a edificação das nossas vidas. Bom dia, irmãos. Em reverência à palavra do Senhor, eu gostaria que todos estivessem em pé. Vamos ali abrir a palavra do Senhor, que está em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 8, a partir do versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou a Jesus. Podeis assentar, meus irmãos? A palavra do Senhor, ela é riquíssima nos seus detalhes e nos edifica como igreja, porque tudo aquilo que nós precisamos compreender para ser um excelente cristão está na palavra do Senhor. Se precisamos de um conselho para orientar o nosso filho, a nossa filha, a nossa família, no nosso trabalho, a nossa empresa, como a nós mesmos nos proceder diante de qualquer situação, seja no trabalho, seja em casa, seja no volante, seja em algum investimento, tudo que nós precisamos não está na mente de homem nenhum, mas está na palavra do Senhor. E nós, como bons cristãos que somos, nós sabemos disso. E diante de tudo isto, existe no projeto de Deus um chamado de trabalho para as nossas vidas. Os irmãos sabem que Filipe, ele foi um dos diáconos em que foi colocado as mãos sobre ele para realizar a vontade de Deus. E este homem, ele era um excelente diácono. Mas os irmãos imaginam os diáconos que nós temos aqui, que abre a igreja, que fecha a igreja, que cuida disso, deixa tudo bonitinho, tudo amparado, modelo de Filipe, ou seja, os irmãos, modelo de Filipe, né? Filipe era um excelente diácono, era um excelente evangelista, ninguém passava por Filipe sem sair com as boas novas. E quais eram as boas novas? Jesus morreu e Jesus ressuscitou, e ele começava a pregar Jesus. Onde qualquer um que ele encontrava, ele tinha isso já dentro dele, dentro do coração dele, essa vontade, esse desejo de falar de algo que ele vivia constantemente. Tudo bem até aí, então, um excelente diácono, um excelente evangelista, mas Filipe, ele
tinha uma estrutura, algo que o Senhor reservou para ele, que nós vamos ver aqui. E que isto é para nós também, como igreja do Senhor, em 2022 adiante, até o último dia do nosso suspiro aqui, nós temos uma missão. E interessante que aqui na palavra do Senhor fala que Filipe, ele estava em determinado lugar, o Espírito do Senhor veio e falou sobre ele, através de um anjo, falou: Filipe, corre a Gaza, vai rápido, porque ali está passando um homem, e ali você vai instruir esse homem, e é importante que esse homem, ele compreenda, porque ele está todo embaraçado. E nós vamos falar aqui do eunuco. O eunuco, ele tinha subido a Jerusalém. E os irmãos sabem que Jerusalém é local de adoração. Jerusalém é local de adoração. Jerusalém é local onde Jesus ele subiu. Lembra que Jesus, como menino, ele subiu, ele ficou no meio ali dos doutores da lei? E todos falaram assim: quem é esse menino? Que conhecimento? Ou seja, todos estavam naquela época, naquele tempo, naquela ocasião, vendo somente uma coisa, aquilo que era o reino de Deus. Não tinha outro espaço a não ser isso. Então, Jerusalém é local de adoração, e aquele eunuco, ele subiu com esse propósito. Aquele eunuco tinha bens, era rico, tinha condição financeira, ele poderia estar em qualquer lugar. Hoje, Dubai, Nova York, e seja lá onde for, que atrai o coração das pessoas, aquele homem tinha dinheiro para isto, ele tinha o aval da sua rainha para isto, mas no coração dele, ele já estava sendo atraído pelo Senhor para uma tão grande salvação. E aquele homem, ele foi a Jerusalém com esse propósito. Só que quando ele chega em Jerusalém, ele passa o tempo que ele passou ali com a sua comitiva, mas ele desce de lá, desce de Jerusalém. A palavra aqui que nós acabamos de ler fala que ele já está descendo próximo a Gaza, no arraial dos filisteus, distante de Jerusalém já. Aí o Espírito Santo fala assim: olha, Filipe, corre e vai e fala e explica e conversa com aquele homem. Sabe por que isso, meus irmãos? Porque neste mundo, entre bilhões de pessoas, Deus tem os seus escolhidos em cada canto dessa terra. Cada milímetro, cada centímetro dessa terra pertence exclusivamente ao nosso Deus. Tudo está no controle das suas mãos. O dia que nós chegamos aqui, o dia que nós vamos ter um encontro com alguma pessoa para evangelizar, para falar do reino, tudo está cronometrado. Nada vai passar desapercebido. E sobre a vida daquele homem, ele poderia estar em qualquer lugar, mas o Espírito Santo tinha que unir ele junto com Filipe, e foi ali em Gaza. Não precisa ser aqui na igreja que você vai ter um encontro com aquele que vai visitar e evangelizar, mas você pode evangelizá-lo longe, lá na sua faculdade, onde você tem uma resistência de professores, aquela doutrina toda que nós sabemos. Você pode evangelizá-lo no horário do almoço, no seu trabalho. Você pode evangelizar ele numa batida de automóvel. O carro bateu, não precisa sair apavorado, não. A nossa vida, a palavra, pode acrescentar mais alguma coisa na palavra, irmãos? Não pode. Pode tirar? Não pode, mas nós podemos escrever um livro. A nossa vida, ela tem que ser um livro. Qual é esse livro? Toda pessoa que olhar para nós tem que ler uma coisa: Jesus está ali, aquele ali é um servo de Deus, aquele ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Eu nem cheguei onde eu queria, só falta mais alguns 5 minutos. Mas é rápido aqui, então
Então, meus irmãos, mas o que eu queria dizer é que aquele homem subiu para Jerusalém para aprender. E ele desceu sem aprender. Eu pergunto aqui aos irmãos rapidamente, para onde ele subiu? A Bíblia, ela estava sendo lida? Sim ou não? Sim ou não? Ele subiu para Jerusalém e desceu confuso. Lá estava lendo a Bíblia? Lá, a Bíblia não, né, os irmãos, se tiver algum teólogo aqui pode falar, não tinha Bíblia, tinha o Torá, sim, tinha as escrituras, os pergaminhos, não tinha. Ele desceu confuso, não tinha Bíblia, poderia ter venda ali de animais impuros, as pessoas conversando coisas dessa vida, deste reino, como que vai ser a Bolsa de Valores amanhã, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder, as pessoas estavam envolvidas com isto. E aquele homem foi para aquela igreja, foi para aquele lugar de adoração e desceu confuso. Mas o Espírito Santo que sonda, que conhece, você, por exemplo, poderia estar agora em qualquer lugar deste mundo, olhando aqui para os jovens que têm toda uma vida para frente, poderia estar em qualquer lugar deste mundo, mas olha onde você está, olha o que está sob as suas mãos, você está na casa de Deus, você está com a palavra de Deus em suas mãos, e isto é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque entre bilhões e bilhões de pessoas, Deus te escolheu, olha o privilégio. Existe agora, nesse exato momento, pais indo buscar os filhos numa delegacia, porque ontem foi sábado e farrearam a noite toda. E você, pai, foi livre disso, sabe por quê? Porque o seu filho está aqui. Existem mães que poderiam estar agora com os filhos, no hospital, cuidando, mas Deus tem uma obra a realizar na vida do seu filho, ele está com saúde, ele está sendo preservado, e tudo está no controle do nosso Deus. Então, olha o privilégio, olha o benefício, meus irmãos. E isso estava sobre a vida de Eunuco, e Eunuco jamais poderia sair daquele lugar sem entender a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus que nós entendemos todo o projeto. Se aparecer uma pessoa na sua vida falando o contrário disso, com aquilo, com inventos, vá na palavra, porque na palavra tem tudo o que nós precisamos. E na palavra a palavra ela não pode ser direcionada para as coisas desta vida. O eunuco perguntou, de quem é que fala o profeta? Ele fala de si mesmo. E Filipe, como bom evangelista, fala assim, não. Sabe por que não? Porque nós somos corpo de Cristo, e o corpo não pode aparecer, quem deve aparecer é só o cabeça, e Filipe sabia muito bem disso. Filipe falou assim, não, ele não fala de si mesmo, ele fala, sabe de quem? Ele fala de Jesus, e ele começou a anunciar Jesus, e começou a falar de Jesus, e eu pergunto aqui aos irmãos, ele entendeu o que Filipe evangelizou ele entendeu a mensagem de Filipe, ele entendeu. E por que ele entendeu? Por que nós chegamos a esse entendimento? Por que ele entendeu? Porque ele falou assim, eu creio, e só pode crer aquele dentre bilhões de pessoas a quem o Senhor se revelar. As pessoas podem fazer o esforço que for para acrescentar a sua fé, e não vai acrescentar a fé. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé, ela vem de cima, e ela passa por pessoas, não fica na terra, ela vem de cima, ela passa por pessoas escolhidas, e ela sobe também, porque a fé, ela é eterna. Jamais o homem pode se achegar a Deus, se Deus não se revelar a ele. O eunuco poderia voltar e chegar todo confuso lá no país e dizer e dar as boas novas para a rainha e falar para ela, não entendi nada. O que nós temos aqui, minha rainha, excede ao que eles têm lá. Ele poderia,
Mas eu creio, irmãos, que como aquele endemoniado gadareno, ele fez a mesma coisa quando ele chegou lá na sua habitação. Porque Jesus falou assim para o endemoniado. O endemoniado falou assim: posso te seguir? Ele falou: não, você vai para a sua família. E chegando lá, você vai anunciar a todos quão grandes coisas Deus fez por ti. E eu imagino aqui, irmãos, que aquele eunuco chegando lá, ele dizia: olha, eu subi em Jerusalém e não encontrei nada de novo, mas quando eu já estava longe, eu já estava distante, veio um homem cheio do Espírito de Deus, um evangelista nato, e ele pegou a palavra, e ele começou a falar da palavra, ele começou a falar de Jesus, e quando ele falava de Jesus, entrou algo no meu coração, e quando entrou algo no meu coração, eu desejei batizar, porque eu creio. Tudo o que ele falou, eu creio. E nós, como igrejas, nós cremos numa coisa: Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e Jesus um dia vai voltar. Nós, como igreja, nós temos essa certeza. E esta é a nossa mensagem para todos que nós podemos encontrar nesta vida. Faltou um pouquinho de tempo, e nós temos agora a nossa aula, para que possamos ser instruídos, como foi Filipe. Filipe não chegou do nada. Filipe tinha uma bênção do Espírito Santo, mas ele tinha uma escola maravilhosa, a escola dos apóstolos. Ele cuidava da mesa, evangelizava, fazia tudo, mas na retaguarda dele tinha os apóstolos. E agora, como igreja, meus irmãos, nós vamos nos adentrar às salas, e ali vai vir um ensino. Esse ensino, com a bênção do Senhor, vai nos edificar para podermos evangelizar, falar do reino. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Agradeço aqui aos irmãos a oportunidade.